cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Meus amados irmãos, aqueles que têm a sua Bíblia, vamos abri-la no Evangelho de São Lucas, capítulo 13. Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículo 3. Amém? Não eram, eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Amém? Vamos ler juntos esse mesmo versículo, quem puder? Eu estou ouvindo uma pessoa. Vamos juntos? Ah lá, vamos lá. Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo. Ótimo. Os irmãos podem tomar o seu assento em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu ainda consultando o Senhor com relação à mensagem da noite, o Senhor me dava essa incumbência, esse tema sobre arrependimento. E eu analisando, estudando sobre este assunto, eu me lembro de ter lido uma certa feita a respeito de um dos maiores pregadores que já viveu, chamado Crisóstomo, o Boca de Ouro. Ele, quando ele foi levar uma palavra, uma orientação ao imperador romano Arcádio, ele achou esse assunto o mais apropriado a ser falado para o imperador. E eu acredito que esse assunto é pertinente, é importante, é relevante para cada um de nós, sabendo que o arrependimento é a base, ele é necessário que nós entendamos bem sobre este assunto. Portanto, eu quero falar sobre 6 ingredientes especiais que caracteriza o verdadeiro arrependimento. Eu me lembro um dos pais da igreja, chamado Agostinho de Hipona. Ele ainda, quando estava no leito, muito enfermo, muito doente, ele mandou o seu discípulo escrever os salmos penitenciais na frente dele, enquanto ele jazia no leito. E muitas das vezes ele mesmo lia com os olhos marejados de lágrimas. Por quê? Porque o arrependimento, meus amados irmãos, ele é purificador. Fala comigo, purificador. O próprio Crisóstomo, esse título de Boca de Ouro foi dado pelo próprio imperador, porque ele era um homem que era muito eloquente em suas pregações. Ele mesmo disse uma certa feita: fira a sua alma, disse Crisóstomo, fira e ela escapará da morte, graças a este golpe. Amém? Então, meus amados irmãos, nós precisamos a cada dia estarmos no caminho do arrependimento e entendermos bem com relação a este assunto, para que nós possamos estarmos no caminho, mas vivos espiritualmente, a cada dia crescendo em graça, em conhecimento e diante dos perdões pelas quais Deus ele tem nos concedido diariamente. Portanto, meus amados irmãos, o arrependimento verdadeiro, ele causa tristeza em nosso coração, no coração do pecador. Amém? O arrependimento verdadeiro
ele causa tristeza. Quanto mais tristeza e inquietação de espírito tivermos no início da nossa conversão, menos tristeza sentiremos depois. Então, quando nós temos essa consciência que nós somos pecadores, que nós necessitamos da graça e da misericórdia de Deus, que sem Ele nada podemos fazer, somos dependentes dele para tudo. Nós, mesmo estando na presença do eterno Deus, nós ainda falhamos, erramos, pecamos e desagradamos a Deus em muitas situações. Mas o nosso Deus, Ele é rico em perdoar. As suas misericórdias, como disse até esse versículo na parte da manhã, não pregando sobre este assunto, mas é a causa de nós não sermos consumidos. Amém? Um dos pais da igreja, chamado Tertuliano, ele achava que não tinha nascido para outra coisa a não ser se arrepender todos os dias. Imagina só, Tertuliano, um dos pais, um dos mais importantes pais da igreja, ele achava que não nasceu para outra coisa a não ser se arrepender todo dia. Isso mostra bem claro que os seus olhos eram abertos. Isso mostra que a sua consciência era clara. Isso mostra que ele conseguia ver com os olhos do Espírito o quão ele era falho e quão insuficiente ele era. E ele necessitava a cada dia das misericórdias e do perdão de Deus. E quando nós não temos essa percepção, quando nós não temos essa visão, é bem provável que nós possamos entrar pelo caminho do engessamento espiritual e da morte espiritual. Por isso que o Senhor Jesus, ele, quando usou o apóstolo João para escrever as cartas às igrejas do livro do Apocalipse, algumas delas foram exortadas, a maioria delas foram exortadas, umas mais, outras menos, apenas uma não foi, mas uma delas, ela tinha nome que era viva, mas estava morta. O povo tinha nome que era vivo, mas não havia vida neles. Portanto, um dos puritanos, chamado Thomas Watson, ele dizia o seguinte: ou o pecado ele afoga-se, ou a alma queima-se. Ou você afoga o pecado, o mata, subjuga-o, ou então a sua alma queimará no inferno. Portanto, meus amados irmãos, é algo sério, algo importante que nós devemos notar aqui nessa noite. Quando o apóstolo Paulo estava diante do rei Agripa, ele falou sobre arrependimento. Primeiramente, ele abordou 3 coisas que quase converteu o rei Agripa. Só não converteu o rei Agripa porque ele se levantou e se retirou do recinto. Mas o apóstolo Paulo, em primeiro lugar, ele fala como era a sua vida antes de ser convertido. Ele fala para o rei Agripa quem ele era antes da conversão. Ele era perseguidor, ele era um homem impiedoso, em nome da lei ele matava, em nome da legalidade, da lei, ele dava ordens para destruir famílias, destruir pessoas. Estevão foi morto pelo consentimento do apóstolo Paulo. Então ali, primeiramente, ele relata o que ele foi no passado. Em segundo ponto, ele fala como se deu a sua conversão. Ele disse: eu era perseguidor e estava indo perseguir. Eu estava indo no encalço de mais cristãos, mas no caminho eu tive um encontro com o Senhor. O Senhor lhe apareceu para mim. No meio de resplendor de luz, o Senhor apareceu. E ele disse: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Mas quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, e você persegue o meu povo. Não persigam, porque eles são meus. E ele caiu, ficou cego durante 3 dias. E Deus, o Todo-Poderoso, revelou a Ananias e disse: você irá orar por uma pessoa. Essa pessoa é conhecida, mas não temas, que eu sou contigo. Este homem, ele é um homem sanguinário, ele é um homem temido, ele é um homem perigoso, mas eu estou trabalhando na vida dele, e ele vai ser um discípulo meu, ele vai ser uma ferramenta minha, eu vou derramar sobre ele o meu espírito, ele vai ser o apóstolo dos gentios,
Ele vai escrever 13 cartas no Novo Testamento e edificará muitos e realizar grandes proezas em meu nome. Ele perseguiu, será perseguido. Ele foi servo da religião. Mas a partir de agora, Ananias, cumpra o que eu estou te dizendo, porque esse é o chamado meu para com a vida do apóstolo Paulo. E de repente Berenice estava naquele recinto juntamente com o rei Agripa. Ela estava sendo tocada pelo Espírito que estava sobre o coração do apóstolo. E o apóstolo não para. Ele disse o que eu era e como foi o meu encontro com Deus. E em terceiro lugar, ele fala sobre a sua vida após a sua conversão. Meus amados irmãos, e quase o rei se converte. Eu quero que os irmãos entendam que a conversão, ela se dá nesses 3 princípios básicos. O que você foi ontem? Como que foi a sua conversão? Como que foi o seu encontro com Deus? O que Deus ele está realizando através de você agora? Como que você tem se comportado diante do Todo-Poderoso agora? Novo nascimento é um novo estilo de vida. É a morte da velha vida e o ressurgimento do novo homem, dado através do Espírito Santo. Todos nós somos filhos do primeiro Adão, mas uma vez que nós aceitamos a Cristo no nosso coração e permitimos que a palavra de Deus ela more no nosso interior, no nosso coração, a Bíblia diz que rios de águas vivas fluirão no nosso interior. Nós éramos filhos do primeiro Adão, agora não. Agora nós somos filhos do segundo Adão, que é Jesus Cristo perfeito. Aquele que veio em ordem do Pai, cumpriu a ordem do Pai, e ele não veio realizar a sua vontade, mas a vontade do Pai. E foi obediente até a morte de cruz, pela qual o seu nome foi exaltado soberanamente, a ponto que aqueles que estão no céu, na terra e debaixo da terra, terão que se reclinar perante ele. E é sobre essa rocha que nós temos construído a nossa casa. É sobre essa rocha que nós temos construído a nossa fé. É sobre essa rocha que nós temos servido, porque essa rocha se chama Jesus de Nazaré. Ele te chamou para a luz, te chamou, tirou você das trevas e te trouxe para a luz. E Ele derrama sobre a minha e sobre a tua vida a porção do Espírito Santo. E a porção do Espírito Santo não é com medida, mas é sem medida. Ele não derrama sobre você uma porçãozinha para que você venha desfrutar alguns momentos, alguns relapsos de alegria e de poder da presença do Espírito. Não, Ele quer derramar sobre a tua vida, sobre a nossa vida, toda a sorte de graça, de unção e glória e poder. Quem me entende, diga graças a Deus. O arrependimento, meus amados irmãos, é uma pura graça do Evangelho, não é mérito teu, é mérito do Senhor. Não é o pecador que está indo na direção de Deus, é Deus vindo na direção do pecador. Porque o homem está morto em seus delitos e pecados. Foi por isso que Jesus disse em João 15,16: não me escolheste vós a mim, mas fui eu que vos escolhi a vós. E vos nomeei, para que vades desfruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. É Deus vindo até o homem morto em seus pecados e delitos, é Deus vindo em tua direção. O arrependimento é obra da graça de Deus em nós, é a operação do Espírito Santo em nosso coração. Se você está hoje na presença de Deus, glorifica o Senhor, valorize essa oportunidade. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Que oportunidade maravilhosa de nós estarmos aqui hoje glorificando o eterno Deus. Isso significa que Deus te escolheu, Deus te elegeu. Antes que o mundo viesse a ser criado, Ele te escolheu antes que o mundo viesse a ser formado. O Senhor está tirando isso da onde? Em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 20. O apóstolo Paulo, ele afirma categoricamente: Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Antes que o mundo viesse a ser criado, Deus já criou você. Você não é obra do acaso. Você não é fruto de uma explosão cósmica. Você não é acidente de percurso. Você pode não ter sido planejado o seu nascimento pelo teu pai e tua mãe, mas o seu nascimento diante de Deus, ele foi planejado sim, porque Deus planejou a sua salvação, a sua eleição, e Ele tem te guardado, tem te protegido. Essa semana a gente estava indo lá para a igreja de Rio Novo,
Aí o Felipe, ele falou assim, meu menino, ele falou assim: mas quem me escolheu esse nome? Ele disse que esqueceu. Quem me escolheu esse nome? Felipe. Aí eu disse para ele: não fui eu e nem fui a sua mãe. Se fosse por mim, talvez não tinha escolhido. Falei assim: eu estava aqui, nesse cantinho aqui, há muitos anos atrás. Aqui eu reformava carro, agora reformamos almas. Estava sozinho aqui, tinha uma bancada, eu estava mexendo tinta. E ali, estava sozinho naquele momento, não tinha ninguém trabalhando aqui comigo na parte da manhã. E ali eu perguntei ao Senhor: Senhor, se fosse o Senhor escolher o nome do meu filho, que nome seria? Aí ele disse para mim assim: e se eu te der um nome e você não gostar? Ele deu uma pausazinha. Em seguida ele disse: Felipe. Eu falei assim: então vai ser Felipe. Porque ele sabia que eu não gostava muito desse nome, Felipe. Irmão, Deus é sábio, né? Deus é sábio, ele sabia que eu não gostava. E se eu te der o nome? Você está me perguntando que nome que... E se eu te der o nome e você não gostar? E ele deu uma pausa: Felipe. Então quem escolheu o seu nome foi Deus. Foi Deus. Meus amados irmãos, que coisa boa você se relacionar com Deus. Que coisa boa você ter um relacionamento com o Espírito Santo. O nosso Deus, ele fala. Ele está presente aqui. Está falando com você. Ele está falando com a tua alma agora. Ele está dizendo: olha, eu não sou um Deus que estou pregado num crucifixo, não. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele não está pendurado no madeiro. Não. Ele não pode ser carregado no andor. Não. O nosso Cristo ressuscitou, gente. Ele é a primícia daqueles que dormem. Ele ressuscitou o terceiro dia, apresentou por mais de 500 discípulos. E disse: deixarei para convosco o Espírito Santo da verdade, a qual estará convosco todos os dias, até a consumação do século. E é o Espírito Santo que nos dá graça, é o Espírito Santo que nos vivifica, é o Espírito Santo que nos edifica, é o Espírito Santo que nos instrui, é o Espírito Santo que nos constrói. É Ele que nos revela as profundezas de Deus. Agora talvez alguém pergunte: pastor, tudo bem, mas como é produzido o arrependimento? Em algumas partes. Primeiro, diz a Bíblia, a primeira parte é pela palavra. Onde está escrito isso? Jeremias 23, 29. O profeta diz que a palavra é comparada como um martelo e com fogo. Martelo quebranta, o fogo derrete. Entendeu não, né? O profeta Jeremias, ele diz que a palavra é como fogo, é como martelo e como fogo. A palavra de Deus é como martelo que esmiuça a penha, que quebranta o coração empedernido, petrificado, duro como um diamante, duro como a perdeneira. Já viu aquele homem, aquela pessoa com o coração duro, mas quando a palavra vem, ela quebranta. A palavra de Deus, ela quebranta, e o fogo do Espírito Santo derrete o coração do pecador. Ele deixa de ser um coração duro e se torna um coração de cera, derrete na presença de Deus. Primeiro é a palavra. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus pregada. Porque pregada, ela é carregada da unção do Espírito Santo, dependendo daquele que vai pregar. Amém? Porque a palavra não pode ser apenas uma palavra cheia de logos, de conhecimento, mas ela tem que estar acompanhada com a palavra rema, que é a revelação do Espírito. A palavra de Deus, ela não pode ser carregada apenas com conhecimento, satisfazer o nosso intelecto, mas a palavra tem que ser, como dizia o grande avivalista Jonathan Edwards, ela tem que ser luz, mas fogo no coração. Luz na mente, mas fogo no coração. Quem me entende, diga graças a Deus. Segunda operação, segunda
forma pela qual o arrependimento ele é produzido pelo Espírito Santo. Fala comigo, por gentileza, pelo Espírito Santo. Havia um puritano escocês. Ele dizia o seguinte: os ministros são apenas gaitas de foles. Conhece gaita de fole? Aquela gaita sagrada para os escoceses. Os ministros são apenas gaitas de foles e órgãos. E o Espírito Santo, que soprando neles, torna-os eficazes na sua palavra. Em outras palavras, nós somos apenas a ferramenta. Eu sou apenas o microfone, mas quem fala através dele é o Espírito de Deus. É o Espírito Santo que opera em nossos corações. Amém? Mas também existe o verdadeiro arrependimento, que é produzido pela palavra e através do Espírito Santo, mas existe também o falso arrependimento. Meus amados irmãos, uma coisa é ser um pecador aterrorizado, outra coisa é ser um pecador arrependido. Pecador aterrorizado é como o faraó Ramsés. Ramsés, diante do terror de Deus mandando chuva de saraiva, praga de piolhos, toda sorte de mal contra o Egito, diante do terror, ele se arrependia. Ele voltava atrás e dizia: Moisés, pode ir embora, leva o teu povo. Mas depois que passava aquele terror, ele endurecia o seu coração e novamente voltava a praticar tudo que praticava antes. Você já viu gente assim? Gente que muitas das vezes chega no leito de dor, estado terminal, e muitas das vezes é evangelizado. Você ora, prega, o casamento está indo para o buraco, problema familiar, financeiro, saúde, mas de repente, através da sua intercessão e oração, Deus opera, abençoa aquele indivíduo, e de repente, depois que tudo se normaliza, que todo aquele terror desaparece, ele volta a praticar tudo o que ele praticava antes. Não houve um arrependimento verdadeiro. Por isso que arrependimento no leito de morte é uma coisa muito frágil, é uma coisa muito complicada. Nós devemos aproveitar a oportunidade de agora. Amém? Por isso que Jesus disse: não eram, eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Jesus estava dizendo: olha, é momento que vocês se arrependam agora, porque vocês não sabem o dia de amanhã. Vocês não sabem se terão tempo para isso. É momento de fazermos uma asepsia na alma, uma ressonância na nossa alma e ver se nós estamos vivendo uma vida dupla, longe do caminho de Deus, para que realmente haja uma conversão genuína, viva na presença do eterno Deus. Quem está me compreendendo? Há muitos que muitas das vezes há imitações de arrependimento. Por exemplo, o medo da lei. Já viu muito ladrão que é pego, se arrepende e chora? Eu já vi vídeos de ladrão chorar, choram igual criança, são bravos, mas quando vê ali a situação complicada, julgando ele dentro do camburão e sabendo que ele foi pego no ato, está chorando, se arrepende. Não devia ter feito isso. Ele está arrependido, ele está entristecido pelo fato de ter sido pego pela polícia, não pelo ato que ele cometeu. Quem está me entendendo? Será que existem pecadores assim? Que se preocupam mais com os olhos da multidão do que os olhos de Deus? Não, o que eu estou fazendo aqui ninguém pode saber. O que eu estou fazendo aqui é aquele golpe que eu estou dando, eu comprei e não paguei, Não, ninguém pode saber disso na igreja. E meu filme, Se preocupa mais com os olhos da multidão, com os olhos de Deus. Não há arrependimento no coração de uma pessoa dessa. Portanto, o arrependimento, meus amados irmãos, depende da ocorrência da mudança de coração. Amém?
Outra imitação de arrependimento. Tem pessoas que têm medo do inferno. Amém? Você fala para ele: se você não for para a igreja servir Jesus, você vai para o inferno. Então eu vou para a igreja. Deus me livre, eu quero ir para o inferno não. Né? Ou então porque o pecado é doloroso. Amém? Tem pessoas assim. A terceira imitação é o abandono de muitas formas de pecado. Tem pessoas que dizem assim: eu não sou mais adúltero. Não é mais adúltero, mas substituiu aquele pecado por outro. Ele não é mais adúltero, mas é soberbo. Amém? Às vezes ele tinha impulsos sexuais, errava nessa área, mas agora se tornou um crente legalista, um crente fariseu. Nós não podemos substituir um pecado pelo outro. Arrependimento é abandono deles. Definitivamente, abandono deles. O que é arrependimento, pastor? É uma graça do Espírito de Deus pela qual o pecador é movido a humilhar-se interiormente e é reformado visivelmente. Quem está me compreendendo, diga glória a Deus. O arrependimento é uma graça do Espírito de Deus pela qual o pecador é movido a humilhar-se interiormente e é reformado visivelmente. As pessoas que olham um pecador regenerado, eles dizem: quem te viu, quem te vê. Amém? É uma nova pessoa, é uma nova criatura, é um novo estilo de vida, é um novo ser humano. Quem me entende? Portanto, meus amados irmãos, nós precisamos de eliminar o pecado. Não há mal, não há bem nenhum no pecado. Nenhum bem há no pecado. Se o peixe soubesse o que está por detrás do anzol, que é a isca, ele não abocanharia. Portanto, meus amados irmãos, o pecado, ele gera tristeza, e a tristeza mata o pecado. Então aqueles que entristecem pelo fato de ter pecado errado contra Deus, isso tem o poder de matar e aniquilá-lo, porque ele não ama. Ele falhou, errou, mas a misericórdia de Deus é grande para com a vida dele. Dizem que as lágrimas dos ramos da videira são boas para curar a lepra. Certamente as lágrimas que caem do pecador, dos olhos do pecador, são boas também para curar o pecado. Portanto, meus amados irmãos, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele quer que nós tenhamos uma vida voltada para Ele, uma vida de comunhão, e tenhamos uma vida como Ele escolheu para nós, que nós vivamos em santificação e obediência à palavra de Deus. Quando um servo de Deus fiel, ele peca, ele chora, ele tristece, porque ele vê, ele reconhece. Amém? Nós tememos a Deus. Temor não é medo, mas é medo no sentido: Deus vai me matar, Deus vai me punir. Não, é medo, é um receio de entristecer o coração daquele que você ama. Portanto, meus amados irmãos, ainda que a pessoa cometa um pecado terrível, mas se houver um arrependimento verdadeiro, genuíno, Deus, Ele te absorve de todos eles. Samuel Bolton, que foi um dos grandes puritanos do século XVI, ele dizia: a água salgada das lágrimas mata o verme da consciência. Portanto, nós devemos realmente chorar na presença de Deus e suplicar pelas suas infinitas misericórdias. Nós não podemos conformar com o presente século ou com a vida errada que muitas das vezes nós temos levado. Em alguns casos, meus amados irmãos, a tristeza, segundo Deus, se ajunta à restituição.
Uma certa vez, alguns anos atrás, uma pessoa falou assim: o prefeito converteu, mas ele estava sendo investigado, foi sentenciado, foi punido pela lei. E disseram para mim: mas ele está na igreja. Mas houve restituição? Agostinho, um dos pais da igreja, Agostinho de Hipona, ele disse: sem restituição, nenhuma remissão. Sem restituição, nenhuma remissão. Lembra de Zaqueu, o publicano, o líder dos publicanos? Pois bem, o que ele fez? Jesus se convidou para ir na casa de Zaqueu, e Zaqueu, sem ser compungido, sem ser forçado a tomar atitude qualquer, Jesus olhando para ele e ele olhando para Jesus, ele disse: mestre, a quem eu tenho defraudado, vou devolver 4 vezes mais, e vou dar outra metade para aqueles que necessitam. Amém? Portanto, houve restituição. Restituição. Portanto, nós devemos andarmos retos na presença do eterno Deus. Uma vez eu liguei por uma loja, um telefone, que tinha uma loja para alugar no centro da cidade. Não fui eu que liguei, foi uma secretária nossa, para nós alugarmos para a igreja. E o proprietário da loja disse assim: para que vai ser? Vai ser para a igreja. Ele disse: acabou o assunto, tá? Deus me livre de igreja, que já passamos por aqui, não paga aluguel, sai devendo a gente, e além de estragar todo o imóvel. Muito obrigado. Desligou o telefone na cara dela. Você imagina só, aonde que há a restituição aí? Que vida é essa? Que exemplo é esse? Que testemunho é esse? Que líderes são esses? Que tipo de crentes são esses? Nós não podemos andar da mesma forma que o ímpio faz. A Bíblia diz assim: o ímpio pega emprestado e não paga. E tem justo, tem crente fazendo isso. A Bíblia diz: o ímpio pega emprestado, compra e não paga. Mas o ímpio, o justo, ele até tem para emprestar e dar. É diferente. O que adianta nós rodopiarmos o poder, pregarmos com eloquência e sermos defraudadores? Compra e não paga, dá cano nos outros, dá cheque sem fundo. Que crente é esse? Que tipo de evangélico é esse? Que tipo de arrependimento é esse? Que tipo de conversão é essa? Isso não é crente, não. Está convencido, não é convertido. Você pode dever, pode acontecer. Desandou, estamos numa era pandêmica, mas um homem de caráter, uma mulher de caráter, está devendo. Aqui, fulano, eu quero te justificar. Eu entrei numa situação difícil. Eu vou te pagar, tá? Com juro e correção. Me dá mais um tempinho aí. O certo é isso. Quem me entende? Deus está falando de arrependimento, gente. Amém? Ser crente não é colocar um terno e gravata, não, que isso é fácil. O diabo também faz isso. É fácil colocar um terno e gravata. Um advogado anda de terno e gravata. Quem me entende? Isso não muda nada. É mudança de vida. Mudança de vida. Então Zaqueu, ele restituiu. Havia um homem chamado o velho Hugo Latimer. Esse homem foi queimado na fogueira pela rainha Maria I, chamada rainha Maria Sangrenta, da antiga Inglaterra. Ela matou este homem. Pregava a palavra, pregava a verdade. Ele disse o seguinte: se não devolverdes bens adquiridos injusta. Ele falava na cara do rei e da rainha. São doidos, né? Uma hora eu vou falar das histórias desses homens.
Não mandava recado, não. Falava na cara. John Knox, eu tenho a pregação dele por escrita. Na igreja, antigamente, lá na Escócia, a igreja está lá ainda, havia um trono. O rei sentava lá e a rainha para assistir o culto. Você tem que ver a pregação do homem na frente do rei da Escócia. Mas sentou-lhe o cacete nele, meu irmão. Doeu até em mim. Diz a história que o rei saiu do culto, não almoçou nem jantou, perdeu a fome. Chamou os seus magistrados, as autoridades, e disse: enquanto eu estiver no país, o ministro Knox não pregue aqui mais. Não posso pregar, não? Então vou pregar no meio do mato. Ia para o meio das matas, 5.000, 10.000 pessoas ia lá assistir o homem pregar. Olha só que o Hugo Latimer, ele disse na frente do rei, da rainha: se não devolverdes bens adquiridos injustamente, ireis tossir no inferno. Quem está me entendendo? Sim ou não? Está respirando ainda? Amém? Não, que eu vou comprar naquela loja lá, que eu vou comprar tudo, vou estourar o meu cartão, daqui 5 anos limpa. Limpa, só não limpa lá no céu, né? Um dia você vai ter um acerto de conta. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Existem 2 tipos de cristãos: o de primeira classe e o de segunda classe. O de segunda classe é os crentes carnais, como diz em 1 Coríntios 3, do 1 ao 3. São os crentes carnais. O de segunda classe. Mas o de primeira classe são aqueles que andam no Espírito Santo. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Que nós não venhamos, meus amados irmãos, sermos crentes de segunda classe. Que nós não venhamos andar no mesmo curso deste mundo e nós não venhamos nos corromper por vantagens, amém? Indevidas. Eu disse até pela manhã sobre fé e arrependimento no final da pregação, que o arrependimento é tão importante para a vida do pecador, que ninguém pode ser salvo sem ele. O arrependimento, sem o arrependimento não há remissão de pecados. Sem arrependimento não há perdão. É como as tábuas e os destroços que o apóstolo Paulo utilizou no momento do naufrágio do navio, enquanto ele estava tentando chegar até as margens de Malta. Eu quero que os irmãos entendam que desde Adão, a humanidade naufragou no pecado. E se nós não utilizarmos dessas tábuas que representam o arrependimento e nadarmos em direção a Cristo para alcançarmos o seu perdão eterno, de forma nenhuma nós poderemos sermos chamados o povo de Deus. Portanto, meus amados irmãos, que nós venhamos nesta noite olhar para dentro de nós e ver o que está faltando para que a nossa vida possa estar no prumo. Se Jesus te chamar hoje para o acerto, você está preparado? Você está preparado? Você está preparada? Não? Então você é aquele ou aquela pessoa que é chamado por Jesus como louco, né? Louco, ainda esta noite pedirei a tua alma, e o que você tem preparado, e para quem será? Não dá para brincar. Não dá para brincar de ser cristão. Não dá para brincar de ser evangélico. Não dá. O que salva a tua vida não é você ser membro da igreja do Evangelho Pleno, não. O que salva a sua vida não é simplesmente você ter o seu nome no hall de membro, não. O que salva a sua vida não é só você ser um dizimista fiel, não.
O que salva a tua vida é você ser uma alma arrependida. Arrependimento é um ato contínuo. Fala comigo, ato contínuo. Arrependimento faz parte da nossa agenda diária. Eu posso dormir daqui a pouco, mas pela manhã eu tenho que colocar o joelho no chão, eu tenho que clamar, eu tenho que me humilhar, eu tenho que pedir a misericórdia de Deus e me arrepender dos meus pecados todos os dias, porque pecamos em pensamentos, palavras, obras e omissão. Isso significa que eu sou dependente dele para tudo, e nós necessitamos dele. Necessitamos do Senhor. Arrependimento. Amém? Temos que nos arrepender de todo o nosso coração. Se você não está conseguindo ver, porque isso é uma dificuldade de ser humano, é uma dificuldade. Nós temos a facilidade, como disse Jesus, de olhar o cisco que está no olho do irmão e não conseguir enxergar a trave que está nos nossos olhos. Nós conseguimos ver defeito em todo mundo, e muitas das vezes nós reprovamos na vida da pessoa aquilo que nós fazemos e aprovamos na nossa. Você reprova na vida do outro aquilo que você pratica, e talvez até pior. Quem me compreende? Então, nós devemos, meus amados irmãos, estamos rendidos, porque, sabe por quê? Eu quero encontrar vocês na glória. O momento está chegando. Pastor, Deus me livre, quero viver mais 100 anos. Então viva você. Aleluia. Aonde que Jesus me levou, meu amado? Se Jesus falar assim, vou te levar hoje, tchau, estou indo embora, porque eu fui no lugar que vocês não foram. E não adianta ficar com inveja não, hein? E não me diga porque não sei, porque melhor do que vocês também não sou, viu? Não sou. Não sei porquê, mas ele me levou lá. E quando eu fui lá, há mais de 15 anos atrás, eu vi coisas que não tem nada aqui comparado. Lá não tem nada comparado. Portanto, Deus, ele disse para mim, você vai ter que voltar, mas um dia você estará conosco para sempre. Eu me apoio nessa palavra. Me apoio nessa palavra. Eu vi a terra, vou contar esse testemunho ainda num vídeo completo. Eu vi a terra como uma bola negra. No momento que aquele anjo disse, você vai ter que voltar, eu disse, não, eu quero ficar. Eu vi a terra como uma bola negra, com milhares de pontinhos luminosos nela toda, Sérgio. Eu falei, o que é aquilo? Ele disse, a terra. Mas aqueles pontos ilumináveis em toda parte, quase toda, né? Porque tem parte que é água. Em várias partes, onde que tem terra, tem aqueles brilhos. Ele falou assim, são os remanescentes que ainda estão lá. A terra está em trevas, o mundo jaz no maligno, mas os remanescentes ainda estão lá. Um dia estarão conosco aqui, e você vai ter que voltar para lá. Ah, eu fiquei bravo. Não quero voltar não, quero ficar. Meus amados irmãos, que a eternidade vem estar diante dos nossos olhos. Não perca de vista a eternidade. Não almeja mais outras coisas, não. Almeja o céu para a tua vida. Uma vida com Deus. Amém? Rico para Deus é aquele que tem comunhão com Ele. É aquele que tem a palavra de Deus no seu coração. Aquele que consegue ver as suas misérias, as suas iniquidades. Senhor, pequei. O filho pródigo, ele não se achou digno de voltar para a casa do pai e nem se tornar como filho. Pequei. Mas o Senhor Deus Todo-Poderoso, como um Pai eterno, Ele não olha para os seus pecados, Ele olha para a pulsação da sua alma, do teu coração. Se houver abandono de pecado, arrependimento verdadeiro, não tenha dúvida, a vida está em você. Quem está me entendendo? A vida está em você. A vida está em você. Jesus está em você. Amém? Então permita que o Espírito Santo, ele venha ser Senhor da tua alma. Venha ser o seu professor, o seu condutor, e que ele possa interceder e gemer por você com gemidos inexprimíveis. Amém? Meus amados irmãos,
E para mim terminar aqui agora em 15 segundos, o chamado de Deus não é arrependimento e novamente arrependimento e ponto, acabou, não. É arrependimento, mas também frutos de arrependimento. Quem me entende? Por isso que João, ele dizia, João Batista: arrependei-vos e convertei-vos, porque está próximo o reino de Deus. O machado está posto à raiz da árvore, e a árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Tem que dar fruto. Uma alma arrependida, ele dá testemunho. Uma alma arrependida, ele dá testemunho a sua vida é uma pregação. Quem me entende? A sua vida é uma pregação para os ímpios. Então que nós possamos sermos essa instrumentalidade de Deus em nossos dias atuais. Amém? Faça diferença na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu ciclo de amigos, nas redes sociais. Seja um cristão autêntico e Deus exaltará o nome dele na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos colocar de pé em nome do Senhor Jesus.